Olha, no vídeo em que eu falei sobre a comunicação do PT e sobre a campanha e tudo mais, muita gente perguntou por que a gente parou com os carros de som, pelo menos agora, até agora, o dia 16. É porque em pré-campanha a gente não pode ficar com os carros de som, porque pode ser considerado campanha eleitoral antecipada. Mas a partir do dia 16, eu já estou falando com vários advogados eleitorais para ver como pode ser feito, a gente volta com tudo, com os carros de som, para denunciar os crimes desse desgoverno maldito. A gente precisa continuar indo para cima deles. Ó, aqui no Plantão Brasil, a gente já ia para cima do Bolsonaro lá atrás, em 2019, quando as pessoas ainda tinham medo de dizerem que eram contra o Bolsonaro, quando eles estavam todos o bam, quando o Bolsonaro tinha apoio da mídia, do mercado financeiro, de todo mundo. E a gente já ia pra cima. Então, é agora que a gente ia parar. Só paramos porque é uma precaução por conta da lei eleitoral. Mas depois a gente vai continuar indo pra cima deles como vamos todos os dias. Peço aí a sua inscrição. E agora vamos falar sobre quem está com o Bolsonaro, mas não está. Saíram algumas matérias na mídia. Teve uma, eu ia até fazer vídeo e não fiz, faz uns 10 dias, que mostram como aliados do Bolsonaro têm escondido o Bolsonaro nas suas campanhas. A matéria de mais ou menos 10 dias é o seguinte: o Ciro Nogueira é o ministro da Casa Civil do Bolsonaro, um dos maiores aliados do Bolsonaro. A mãe do Ciro Nogueira, que é suplente dele no Senado, se tornou senadora quando ele virou ministro. E a mãe do Ciro Nogueira, ela ganhou quase 400 milhões de reais de bolsolão. Bolsolão é a propina que o Bolsonaro paga para quem vende os votos para ele lá no Congresso. Pois bem, a mídia chama de orçamento paralelo, para parecer que não é crime. Tá, a mãe do Ciro Nogueira ganhou toda essa bolada aí do governo Bolsonaro. E na campanha dos aliados do Ciro Nogueira, eles não colocam a foto do Bolsonaro e nem sequer citam o nome do Bolsonaro. Mais do que isso, o Ciro Nogueira entrou na justiça para proibir quem colocar a foto do Bolsonaro ao lado dos candidatos apoiados por ele. Ele quer dizer, ele entrou na justiça. Veja bem, a petição foi assinada pelo partido dele, que é o Partido Progressista. Ele é o dono do partido, do Piauí. Ciro Nogueira é do Piauí. O dono do partido, o presidente do Partido Progressista do Piauí é primo do Ciro Nogueira, quer dizer, é aliado, assim, amigo, e trabalhava no gabinete do aliado dele até outro dia, quer dizer, indicado. Aí, ele fez a petição para o TRE lá do Piauí, dizendo o seguinte, que é o Tribunal Regional Eleitoral: olha, a gente quer proibir porque é fake news, ele falou que é fake, ele usou o termo fake news, essas publicações que estão aparecendo de aliados aqui do Partido Progressista e do Ciro Nogueira ao lado do Bolsonaro. Nós não somos aliados do governo federal. O dono do partido é ministro. Mais do que ministro, um decreto do Bolsonaro em março deu para o Ciro Nogueira a chave do cofre. Hoje, o Paulo Guedes e o Ministério da Economia não mandam na economia do Brasil. Quem manda é o Ciro Nogueira, por decreto do Bolsonaro, viu? Decreto, isso foi decreto, ele manda. E aí o cara fala que não é aliado. Aí, não é só ele, o pior. Vários ex-ministros do Bolsonaro que estão concorrendo a cargo de senador ou de governador não usam o Bolsonaro na campanha. Tem ministro que citou o Bolsonaro uma ou duas vezes. O pior, vários aliados do Bolsonaro que são candidatos a cargos de governo ou de senado nem sequer falam o nome do Bolsonaro. Tem vários, eu vou te dar um exemplo. O Ratinho Júnior, bolsominion raiz, do pior tipo de bolsominion, mas o Ratinho Júnior, esse ano, nos últimos 6 meses, viram os últimos 180 dias, então não conta o ano inteiro, mas pelo menos do mês de janeiro para cá, meio de fevereiro para cá, né? Ele não citou o nome do Bolsonaro nenhuma vez em nenhuma rede social. Apenas uma citação ao nome do Bolsonaro foi feita no Twitter, 5 meses atrás. Fora isso, você vai nas redes sociais do governador do Paraná, bolsominion, vamos lembrar, foi ele quem articulou para aquele assassino terrorista, o Guaranhos, que matou o Marcelo Arruda na festa de aniversário dele, para ele ser solto. Foi ele que articulou. A Secretaria de Saúde do Paraná não quis enviar médicos para a penitenciária, coisa que é praxe, não quiseram fazer e não quiseram transferi-lo para um centro penitenciário médico. Não, para um complexo médico penitenciário. Não quiseram. Aí o juiz bolsominion soltou. Veio uma pressão enorme e aí o juiz bolsominion determinou que ele tem que ir acabou sendo preso de novo, para um complexo penitenciário médico. Não interessa se tem vaga ou não, coloque o cara lá. Pois bem, esse
governador Bolsonaro não cita o Bolsonaro. Só que tem vários outros que também não citam o Bolsonaro. No Nordeste está uma desgraça para o Bolsonaro. Vários candidatos a governador do partido do Bolsonaro nem sequer citaram o Bolsonaro. Aí nem, eu falei uma citação do Ratinho Júnior, vários não citaram nenhuma vez o Bolsonaro na campanha eleitoral. Para piorar, o Bolsonaro tá conquistando inimigos. Por quê? Tem o caso do Zema. O Zema é o governador de Minas Gerais e nas pesquisas o Zema tá aí para ganhar. Tanto, se não for vitória no primeiro turno, no segundo tá com uma folga. Claro, vai começar a campanha, o nome do Calil vai ser associado ao Lula e isso tende a mudar. Nas campanhas que associam o Lula ao Calil, o Calil empata tecnicamente com o Zema. Se associar o Zema ao Bolsonaro, ele cai. E o Zema recusou apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro teve que, obrigatoriamente, senão ele ia ficar sem palanque, ele teve que apoiar o terceiro colocado nas pesquisas, que eu vou falar, eu nem sei o nome de quem é, tá lá atrás, não tem chance nenhuma de ser eleito. Então, o Zema, a partir desse momento, ele se tornou inimigo do Bolsonaro. Por quê? Porque ele não apenas não quer ser associado à imagem do Bolsonaro e não coloca o Bolsonaro nas suas redes sociais e fala do Bolsonaro e ignora o Bolsonaro nos seus eventos. Não apenas isso. Sempre que ele é perguntado a falar sobre o Bolsonaro, a resposta dele não é positiva. Pode não ser negativa porque ele não quer perder o voto, porque ele sabe que ele tem o voto ali do pessoal da direita. Mas ele não dá uma resposta positiva, porque ele sabe que ele perde votos. Então o Bolsonaro está conquistando vários, eu não diria inimigos, porque eles não querem acabar com o Bolsonaro, mas gente que o bolsonarismo tinha certeza, veja bem, quando 6 meses atrás, 1 ano atrás, e saiba, uma campanha eleitoral geralmente começa a ser feita um ano antes, quando eles pensavam, quem eu vou ter apoio em cada estado, o Zema era um cara que era 100% garantido para esse pessoal, e não é. Aí ele pensava, tá bom, aí passa uns meses, se ele não apoiar, pelo menos ele vai falar bem. Não, nem isso. Você não sobe no palanque dele e ele não fala bem de você. Ele é neutro, assim, seja o Lula ou o Bolsonaro, vote em quem quiser. O Bolsonaro chegou a ser traído pelo Arruda menos de uma semana depois dele fazer uma articulação para Arruda. O Bolsonaro, vamos lembrar, ele passou uma rasteira na Damares, ele apoiou a Flávia Arruda para o Senado, o Arruda, que estava inelegível, agora não tá por causa do Cássio Nunes, enfim, tá uma briga na justiça, teria que ser inelegível, viu? Em país sério esse cara não concorreria, porque ele foi condenado, ele tá inelegível. Tá, mas o Arruda, ele se lançou a candidato a deputado federal, ele seria puxador de votos pro Bolsonaro. Aí chega na convenção do partido do Bolsonaro, eu mostrei áudio aqui outro dia, ele fala, olha, para senador vota na minha esposa, número tal, para deputado federal, número tal. Aí depois vem governador e presidente, aí você vota em quem você quiser. Quer dizer, o acordo envolvia ele apoiar o Ibanez Rocha e o Bolsonaro. Obviamente, ele é do partido do Bolsonaro. Não, vote em quem você quiser. Quer dizer, o próprio aliado acaba de trair ele na frente de todo mundo. Depois foi tornado inelegível, nem sei se está ou não está, porque cada dia muda. Mas, pois bem, já é o segundo exemplo de traição claríssima de alguém que ganhou muito do governo Bolsonaro e que foi traído. Foi o Bolsonaro quem articulou na justiça para que ele pudesse ser tornado elegível novamente. Foi inclusive decisão do Cássio Nunes, que é o ministro do Bolsonaro. Aí, o pior, no Norte e no Nordeste, tem pelo menos 8 candidatos a governos estaduais que não citam o Bolsonaro. Então o Bolsonaro, ele conseguiu alguns palanques lá, e é importante, muita gente não sabe, mas é importante o candidato à presidência ter muito palanque, ter palanque em todos os estados, porque aí ele vai lá, vamos supor, o Lula vai no palanque de um candidato lá no Mato Grosso. Aquele candidato, ele tem eleitores que não são eleitores do Lula. Quando o Lula fala para os eleitores do candidato, os eleitores tendem muito a falar, pô, eu vou votar no Lula, e a se tornarem cabos eleitorais do Lula, que é isso que uma campanha quer, não é só virar voto, é transformar cada eleitor em cabo eleitoral. Isso é muito importante. Por isso que eu falo, você aí que vai votar na esquerda e tudo mais, seja um cabo eleitoral também, assim, convence outras pessoas, não adianta só você votar, tem que convencer os outros. Aí, isso é importante. O Bolsonaro, ele conseguiu palanque em todos os estados. Por exemplo, o Ciro não tem palanque em 10 ou 12 estados. Não tem palanque, não tem onde subir. Se ele subir em palanque, é só ele. O Bolsonaro tem palanque em todos os estados, assim como tem o Lula. Porém, alguns desses nem sequer falam o nome do Bolsonaro. Então, tá difícil. E o pessoal da campanha do Bolsonaro começou a ligar o alerta, não alerta vermelho, mas sinal amarelo. Tá ligado? Por quê? Porque eles viram que, peraí, se o candidato tal
oficialmente ele está nos apoiando, mas ele não nos apoia nem nos eventos em que ele vai, muito menos ele nos apoia nas redes sociais, então tem uma chance desse cara, se as pesquisas não mostrarem uma ascensão do Bolsonaro no estado dele, tem uma chance muito grande dele chegar na hora H e falar: ô Bolsonaro, não, você não sobe no meu palanque não. Como muitos que estavam acertados com o Bolsonaro falaram nas últimas semanas. Então tá um desespero na campanha do Bolsonaro para não perder palanque, principalmente no Nordeste. Por isso, o Bolsonaro ligou o gabinete do ódio antes do que era esperado. Era esperado que o gabinete do ódio fosse ligado no dia 16 de agosto. E eu tava falando isso aqui para todo mundo, ó, faz meses. Falar, ó, vamos ligar as fake news no dia quando começar a campanha, vamos ligar as fake news e aí prepara que 1 a 2 semanas antes da eleição, 2 a 1 semana antes da eleição, então prepara. Você acha que tá ruim de fake news agora? Estão começando. Aí eles vão ligar com tudo. Porém não, ligaram antes, ligaram faz mais ou menos 2 semanas, pouco a pouco tá crescendo o número de fake news que eles distribuem. Por quê? Porque eles precisam que o Bolsonaro suba nas pesquisas o quanto antes para não chegar o dia 16 de agosto e o Bolsonaro tá tão atrás do Lula em vários estados que os candidatos falem, ó, não quero mais o Bolsonaro. Eu vou te dar um exemplo. Em São Paulo, saiu a pesquisa Quest que mostrou que o Bolsonaro subiu e o Lula caiu. Aquilo já muda a relação do Tarcísio com o Bolsonaro. O Tarcísio é um dos poucos aliados do Bolsonaro que ainda nas redes sociais cita o Bolsonaro. Porém, o Tarcísio foi a diversos eventos e nem sequer citou o nome do Bolsonaro. O Bolsonaro ficou irritado. Inclusive, o Bolsonaro chegou aí a São Paulo e não encontrar com o Tarcísio, nem sequer ligar para ele. Geralmente eles vão nos eventos juntos, tudo mais. O Bolsonaro foi em eventos sem o Tarcísio, tudo mais, que eles estavam brigados. O Bolsonaro sobe, muda a maneira como o Tarcísio fala sobre o Bolsonaro. O Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, a mesma coisa. E então bateu esse desespero na campanha do Bolsonaro. A boa notícia é o seguinte, eles começaram a disseminar fake news antes, então tá dando tempo da esquerda se reorganizar. Faltam um pouco menos de 50 dias para a eleição, então dá tempo da esquerda se reorganizar para começar a bater de frente com as fake news do bolsonarismo. Se o Bolsonaro já estivesse bem nas pesquisas, eles não iam usar a carta que eles têm na manga antes do tempo. Por quê? Porque se eles usassem na hora certa, ó, vamos ligar o gabinete do ódio dia 16 de agosto, ou seja, 2, 3 semanas depois do que realmente fizeram, chega lá o final de setembro, segunda quinzena de setembro, liga com tudo, que agora faltam 2 semanas para a eleição, agora liga com tudo. Não ia dar tempo. Ia ser uma enxurrada, ia vir um tsunami, a gente não ia conseguir surfar essa onda. Do jeito que tá sendo, vai dar para a esquerda, se a campanha do Lula principalmente. Eu falo a esquerda, quando eu falo esquerda, entenda, a esquerda que tem verba para se organizar. Ó. Eu, Thiago, os outros youtubers, a gente faz um trabalho, a gente dá a cara a tapa, a gente não tem verba de milhões de reais para organizar a campanha igual tem os políticos, não. Então, esse pessoal, se eles se organizarem, eles têm tempo de sobra para bater de frente com o Bolsonaro e virar isso, e fazer com que o Bolsonaro perca ainda mais aliados. O Bolsonaro sabe disso, ele sabe que o timing dele não tá nada bom. Então ele está tentando agora focar no povo evangélico e ele está tentando uma estratégia que é a seguinte, ele está tentando transformar a eleição numa batalha espiritual, não é nem espiritual, numa batalha religiosa. Olha, vamos falar agora só de religião. E o pessoal da campanha do Lula já percebeu, porque quando você fala só de religião, você esquece de falar de economia, da saúde, da educação e dos problemas do Brasil. E na religião, o Bolsonaro pode usar fake news, porque ele sabe que ele consegue atingir o emocional das pessoas e balançar as pessoas que podiam votar no Lula ou que não queriam votar no Bolsonaro, mas votariam no Lula, para que elas votem no Bolsonaro contra o demônio, contra o perigo que é o comunismo e que é o Lula. Então, o Bolsonaro acabou queimando a largada nessa das fake news. Essa é a boa notícia pra gente e eu vou falar, ó. Não pense que não tem profissional nas campanhas que não vão agora fazer de tudo para virar esse jogo. Agora só vamos ver quantos aliados mais vão desistir do Bolsonaro. Eu vou falar, o pior, vários deles ganharam milhões do Bolsolão e não querem mais ver o Bolsonaro nem pintado de ouro. Eu falo, ó, o Arthur Lira que é Bolsonaro e tudo mais, quando tá lá em Brasília. O Arthur Lira foi para Alagoas, ele estava em Maceió num evento, teve vídeo dele e tudo mais, ele discursou meia hora, não falou uma vez a palavra Bolsonaro, não tinha nada do Bolsonaro, nada ligado ao Bolsonaro. O próprio Arthur Lira, um dos maiores fiadores dessa desgraça que está acontecendo no Brasil. Ó, peço aí que você se inscreva no canal e na descrição aqui embaixo eu deixei minhas outras redes sociais.